para a leitura do Dia do Senhor 12, perguntas e respostas. Estamos estudando os artigos do Credo Apostólico. Estamos falando sobre Cristo, né? Vimos que o Credo Apostólico é fundamentado na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E estamos agora analisando justamente Cristo. Desde o domingo passado, né, estamos vendo acerca de Deus, o Filho e a nossa redenção, né? Começamos no Dia do Senhor 11 e hoje vamos analisar aqui as perguntas 31 e 32. Vamos falar brevemente sobre o Dia do Senhor 12. Pergunta 31. Por que razão ele é chamado de Cristo, que quer dizer ungido? Resposta. Porque ele foi ordenado por Deus, o Pai, e ungido com o Espírito Santo, para ser nosso supremo profeta e mestre, que nos revelou completamente o propósito secreto e a vontade de Deus quanto à nossa redenção. Até aqui, irmãos, veja que ele é chamado Cristo, que quer dizer ungido. Por quê? Porque ele foi ordenado por Deus o Pai e ungido com o Espírito Santo para ser nosso sumo profeta e mestre. O profeta é o que fala as coisas de Deus, né? E o mestre é o que ensina claramente essas coisas, tá? Agora preste bastante atenção aqui, ó. Cristo, aprove a Deus que Cristo fosse a plenitude de todas as coisas. Eu quero que os irmãos prestem muita atenção nisso. Isso aqui é a chave da Bíblia, tá? Toda a estrutura, o eixo da fé cristã. Chega deste engano e que a falsa igreja, o falso evangelho está caindo, desvirtuando os jovens, distraindo as mulheres, distraindo os chefes de família com o falso engano e causando uma decepção tão grande que as pessoas têm abandonado as igrejas. Chega disso. Nós precisamos ficar nas Escrituras, tá? A igreja do nosso país está totalmente contaminada pelo falso evangelho. Há um chamado de Deus para a lealdade e a fidelidade às Escrituras. Veja o que está escrito aqui, ó. Ele foi ungido pelo Espírito Santo para ser nosso sumo profeta e mestre, que nos revelou completamente o propósito secreto e a vontade de Deus quanto à nossa redenção. Ou seja, a palavra de Deus fala em Colossenses que Cristo é a plenitude de Deus. Tudo se conclui em Cristo, tudo. Não ficou nada para trás para que os homens fiquem fazendo. O mesmo erro que a igreja romana comete, fazendo a hóstia todos os dias, a missa, é uma ajuda no sacrifício de Cristo. É como se a igreja tivesse que ficar completando a obra de Cristo. É o mesmo erro que esse meio chamado evangélico está cometendo, trazendo novas revelações, novos pensamentos. As pessoas falam, pega a visão, segue esta visão, cada um tem uma visão. Irmãos, não. Só existe um Deus, só existe uma revelação. E aprove a Deus que residisse em Cristo a plenitude dos tempos. Então, quando Cristo completou a sua obra da redenção, que nós estamos lembrando hoje, no Dia do Senhor, na obra da redenção, Cristo ressuscitou no domingo. Quando Cristo ele completou a obra da redenção, ele trouxe às claras todo o mistério de Deus, todo o segredo da vontade de Deus, tudo aquilo que era mistério, ele trouxe às claras e revelou à sua igreja. Já foi revelado. Eu quero convidar os amados irmãos para verificarem aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 16. Veja aqui o que está escrito aqui, irmãos. Veja como o falso evangelho é desobediente. Veja como o falso evangelho está em rebelião contra Deus. Veja como o falso evangelho ele está querendo trazer uma soberania a homens e tirar a soberania de Deus. Deus já fez a revelação, o homem quer continuar trazendo novas revelações. É como se tivesse comichão nos ouvidos
que querem cada vez coisas novas e novidades. O Evangelho é o mesmo. A novidade é o Evangelho. A novidade que veio para o mundo. E está sendo pregada há 2000 anos, até que o último eleito se converta. A mesma mensagem. Não há coisas novas. O mistério de Deus já foi todo revelado. E eu gostaria que os irmãos vissem aqui nas Escrituras, e todos aqueles que tiverem contato com essa palavra, que tenha os ouvidos discernindo, como a língua discerne o paladar das comidas, que discernam e reconheçam que está revelado pelas Escrituras aqui. Eu quero ler com os irmãos, verso 25, Romanos 16, 25. Ora, há aquele, tá? É um acrasiado, para aquele que é poderoso para confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, sendo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio, seja toda a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. A revelação bíblica, a afirmação bíblica, é que sim, esse mistério estava escondido dos homens. Esse mistério sobre Deus, sobre a vontade de Deus, estava escondido dos homens. Mas veio à luz na plenitude dos tempos, quando Cristo completa a sua obra de redenção. Já foi completada essa obra, já fez a obra, a profecia sobre Cristo foi cumprida. Agora a igreja prega essa revelação, a igreja prega essa mensagem aos homens, até que o último eleito se converta e então Cristo voltará. Então veja que não há novas revelações, não há novos mistérios. O que diz aqui, irmãos, é que conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas. O mistério foi revelado, dado a conhecer aos homens, por meio das Escrituras. Esta é a palavra bíblica. Não por meio de outros homens e novos profetas, e novas revelações, e novas visões. Isso é contrário às Escrituras. Isso, irmãos, está fazendo com que pessoas se desviem da fé, que aprendam errado, que não tenham um consolo da palavra de Deus, que ficam temendo questões espirituais, temendo demônios, temendo coisas, tira a paz das pessoas, deturpa o Evangelho. Quem prega esse Evangelho errado é responsável direto por tanto desvio que está acontecendo, por cultos profanos que estão acontecendo. Existem liturgias totalmente profanas hoje em igrejas que eles chamam de Igreja de Cristo. Isto tem que parar. O verdadeiro Evangelho tem que prevalecer sobre este grande erro. Então, irmãos, não há novas revelações. Cristo ele se manifestou para revelar o mistério de Deus que estava oculto desde os tempos eternos. Mas aprove a Deus em Cristo. Não os profetas atuais, não existem profetas atuais. Em Cristo não existem mais profetas e apóstolos. Quando nós pregamos a palavra, é profecia sim, mas é a profecia já revelada nas Escrituras. Então, quando alguém prega fielmente a palavra, é profecia. Deus vai falar no coração da pessoa, mas não uma nova revelação. É profecia, a profecia já revelada nas Escrituras que está sendo pregada. E toda vez que essa profecia é pregada, Deus vem falar nos nossos corações, através do Espírito Santo, né? E Deus fala conosco na nossa situação atual, nos dando direção, nos mostrando erros, nos apontando caminho, nos consolando, exortando, enfim, o que Deus determinar para cada um de nós, né? Quem prega não sabe o que o Espírito Santo está fazendo no coração das demais pessoas. E quem prega, o Espírito Santo está agindo no coração dele também, com exortação, com consolação, com correção, com tudo o que Deus... Então é a palavra profética, não homens, né? Então esse mistério, irmãos, estava de fato oculto, mas foi revelado pelas Escrituras proféticas.
Se não for isso, nós vamos ter que tirar essa passagem das nossas Bíblias e começar a crer em adivinhos, em prognosticadores, em videntes, como os ímpios fazem. Nós vamos ser exatamente como eles e vamos ficar aí à deriva nas mãos de homens que muitas vezes estão bem intencionados, estão com boa intenção, querem ajudar, eles acreditam realmente naquilo, mas não é isso que as Escrituras ensinam. Então nós estamos vendo jovens sendo desviados do verdadeiro Evangelho, famílias, as famílias estão sendo desviadas do verdadeiro Evangelho, né? Então, irmãos, olha, sinceramente, o que mais importa numa igreja é a fidelidade das Escrituras, porque é isso que vai nos instruir, né? E é esta palavra de Deus que nos levará aos céus. Então, que os nossos ouvidos saibam discernir o verdadeiro do falso. Não há novas revelações, irmãos, não há novas revelações. Tudo que você precisa saber está nas Escrituras. Se você precisa de uma direção para o seu dia de amanhã, ajoelhe, ore lendo a Bíblia. A oração é um diálogo com Deus. Você ora falando para Deus as suas necessidades, os seus pedidos, os seus agradecimentos, e Deus te responde através da palavra dele. Então leia a palavra dele. Pega um texto ali, fiel da palavra dele, e ele vai falar com você, né? É assim, viu? Não existem, irmãos, novas revelações. Não existe. Não que isso esteja limitando o poder de Deus, mas é que foi assim que Deus determinou. O profeta hoje é a Bíblia. A Bíblia é o profeta. Então nós profetizamos quando nós pregamos fielmente a palavra bíblica, tá? Senão é adivinhação. E a palavra de Deus proíbe que haja adivinhos no meio do povo. Seguindo aqui no dia do Senhor 12, pergunta 31, né? A sua vontade quanto à nossa redenção, nosso único sacerdote. Vamos ler de novo, resposta. Porque ele foi ordenado por Deus, o Pai, e ungido com o Espírito Santo, para ser nosso supremo profeta e mestre, que nos revelou completamente o propósito, segundo a vontade de Deus, quanto à nossa redenção. Nosso único sumo sacerdote, o qual, por um único sacrifício do seu corpo, nos remiu. Veja, um único sacrifício do seu corpo nos remiu, né? Então veja como, infelizmente, os romanistas estão errados nesta questão da hóstia, o pão se transformar em Cristo, toda a missa, aquele processo, né? Isso é negar a suficiência do sacrifício de Cristo. Isso é salvação por obras, né? Isso nós não podemos aceitar. Isso foi um dos principais motivos que levaram à reforma e à correção da igreja. E intercede, como sumo sacerdote, né? Ele intercede continuamente por nós diante do Pai. E nosso Rei eterno, que nos governa pela sua palavra e por seu Espírito, o Espírito e a palavra juntos. Não assim, a palavra e o Espírito. Então ele pode me reger só pelo Espírito. Não, é o Espírito e a palavra. É a parábola das 10 virgens. As 5 que foram salvas, todas elas tinham lâmpada e azeite. A lâmpada é a palavra, o azeite é o Espírito Santo. As que foram salvas é as que tinham o azeite na lâmpada. Certo? Não é só o azeite não vai salvar. Só a lâmpada não vai iluminar. É necessário a lâmpada e o azeite, né? Então, ele nos revela, nos ensina todas as coisas através da palavra com a iluminação do Espírito Santo, não separando uma coisa da outra. Falar, o Espírito não preciso da Bíblia não, porque o Espírito... Não, aí não é o Espírito, é a imaginação humana. Se não for uma ação maligna, entende? Pode ser até uma ação maligna que está acontecendo com algumas pessoas. Ou a própria imaginação humana. A boa vontade, o que ela crê, o que ela pensa, né? Aqui é a palavra e o Espírito andando juntos, não há dissociação nisso, mas são associados, fazem parte da mesma obra redentora, tá? A obra redentora, ela contém ensino e contém entendimento intelectual, né? É o culto racional. Tá? E o ensino para que nós possamos entender claramente o que ele está... A Bíblia não é um livro que nos deixa à deriva para cada um imaginar uma coisa.
ela é uma rocha, uma bússola correta que nos ensina o caminho perfeitamente, a Bíblia, tá? E o Espírito Santo nos ilumina a Bíblia, a palavra já revelada, tá bom? Que nos governa pela sua palavra e seu Espírito, e que nos defende e preserva na redenção que Ele conquistou por nós. Então esse sacrifício de Cristo, ele é suficiente para tudo, tá? Então através da palavra é que Ele nos ensina, Ele nos traz luz, Ele nos salva através da palavra, nos ensina, nos traz luz, né? Nos defende das forças malignas e humanas, tá? E nos preserva salvos. Ele nos preserva salvos. Não é o que a gente faz, que deixa de fazer. A nossa resposta é viver em santidade, porque sem santidade ninguém verá Deus. Então nós vamos viver em santidade, em gratidão a Ele. E essa santidade, Ele vai nos capacitar para viver nesta santidade. Agora, se nós abandonarmos os cultos, a comunhão, se nós abandonarmos as Escrituras, não tem como, não procede do homem isso. A pessoa será entregue ao erro. Irmãos, não brinquem com Deus. Aquele que Deus entrega ao erro, ele não sai mais de lá, a não ser que o próprio Deus o tire de lá. Então, se o homem endurecer muito o coração e insistir muito na sua própria vontade, rejeitando a vontade de Deus, se Deus entrega o homem ao erro, ele não sai mais de lá. É como diz Romanos capítulo 1. Os homens foram entregues ao próprio erro. Deus os entregou ao próprio erro para terem atitudes inconvenientes, né? E tantas outras coisas que do verso 28 ao 32 diz. Ali é um reflexo da humanidade. Pode ser que nós não cometamos todos aqueles delitos que estão lá, do 28 ao 32, mas pelo menos um cada um de nós já fez, do que está lá, do Romanos 1, 28 a 32, né? Então, se Deus entregar o homem ao erro, ele não sai mais de lá, a não ser que Deus o traga de volta. Então, respeite Deus, respeite o que Deus determinou, cultue a Deus, procure observar a palavra dele com respeito e reverência, e Ele vai te falar em amor, Ele vai graciosamente cuidar da sua vida, fundamente a sua vida na rocha totalmente, tá? E a pergunta 32, eu vou só ler a pergunta e a resposta, tá, irmãos? Porque o tempo não vai ser possível aprofundar. É porque, na verdade, né, o dia do Senhor 11, o 12 e o 13, falando de Cristo, são extremamente profundos, né? Então seria necessário aqui vários sermões para explicar tudo isso daqui, tá? Então a gente vai ler assim, por questão de tempo. Pergunta 32. Por que você é chamado de cristão? Resposta: porque pela fé sou membro de Cristo, e por isso partilho da unção, para poder, como profeta, confessar o seu nome, como sacerdote, apresentar a mim mesmo como sacrifício vivo de gratidão a Ele, e como rei de livre e boa consciência, combater o pecado e o diabo nessa vida, e no porvir reinar eternamente com Ele sobre todas as criaturas. Então, por que somos chamados cristãos? O que envolve essa palavra cristão? Envolve Cristo. Somos partes de Cristo. E como partes de Cristo, nós somos profetas, sacerdotes e reis, tá? Somos profetas porque nós podemos levar esta mensagem redentora para as pessoas. Somos sacerdotes porque nós oramos pelas pessoas e por nós mesmos, através de Cristo, que é o sumo sacerdote, certo? E reis porque o Senhor Deus nos capacita para governarmos a nossa vida contra o pecado que tenazmente nos assedia, e que nós podemos sim ter uma vida assim, lutando contra ele, confiando na palavra e vencendo. Amém. Quero convidar os amados irmãos para louvarmos a Deus